70, o governo criou universidades no interior do país como uma forma de sustentação das ideologias do regime militar. Já na atual expansão universitária, utiliza o discurso do desenvolvimento local, principalmente fora dos grandes centros. Mas, será que a criação de novos cursos atinge os resultados esperados? Será que as especificidades locais são consideradas na criação desses cursos? De que maneira a interiorização garante que os futuros profissionais fiquem e modifiquem suas respectivas regiões? Esta mesa tem o objetivo de debater essas questões nos cursos de engenharia. Assim, chamamos para compor a mesa de abertura, interiorização das universidades, engenharia e desenvolvimento local, o senhor Alessandro Augusto de Azevedo, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O senhor Leonel Pinheiro, pesquisador da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E o senhor Vicente Aguilar Nepomuceno, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, antes de passar a palavra para o Alessandro, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a ele, porque quem está com folder e com o livro de programação vai ver que não tem o nome dele nessa mesa. Ele aceitou o convite de última hora e por isso eu gostaria de agradecer a ele por ter vindo prestigiar o nosso evento. Bom dia a todos. Eu venho de um lugar muito distante, lá de cima, mas foi um prazer muito grande receber um convite. E assim como a nossa amiga Bruna, de ontem para hoje, eu devo dizer que eu quase entrei na casa do Pereira da Viola, quase conversei com o pai e a mãe dele, ouvi ele tocar muito. E ainda comigo, eu me garanto, dona Benvinda. Eu conheci muita coisa já. Olha o vice aqui aparecendo lá no. Então conheci muita coisa já. Lamento apenas que, exatamente como o convite foi feito em cima da hora, eu não pude me organizar para ficar aqui na sexta, ficar aqui no sábado, domingo, enfim. E de fato, conhecer mais do que 24 horas nos permite. Mas, de qualquer maneira, fiquei muito feliz de receber o convite, fiquei muito feliz de conhecer as pessoas que eu já conheci. Hoje, inclusive, depois da fala do nosso colega da corredoria, eu comecei a pensar sobre uma coisa, né? Tem uma frase de um filósofo alemão que diz que nada de grandioso é feito sem a paixão. Daí a gente pode acrescentar com a contribuição da nossa turma aqui do curso, e também nada de grandioso se faz sem loucura, né? Porque a coragem de trazer o evento para cá, né? Foi pintado um pouco com uma piração, né? Uma boa piração, aliás. Então, sem paixão e sem loucura, realmente não traz muita coisa, não. Não vai trazer muita coisa grandiosa. E é muito gratificante para mim perceber esse auditório cheio de tanta gente que está tranquilado, que está querendo descobrir a universidade, a interiorização, né, o compartilhamento de saberes. Eu vou tentar trazer uma pequena colaboração. Minha formação é em ciências sociais, eu sou da área de ciência e tecnologia. Atualmente trabalho na área da educação, então minha contribuição é um pouco, digamos assim, oriundo dessa formação. Espero que eu possa fazer algumas, digamos assim, algumas traduções, né, da discussão que eu sou acostumado a fazer, como que vocês discutem aqui nesse evento, vocês vão discutir nesse evento. Com certeza, eu também vou aprender muito. O objetivo é que eu possa também sair daqui me apropriando mais da discussão que vocês fazem, para a gente crescer também como pessoa. Quando eu penso em universidade e interiorização, eu inevitavelmente me lembro
um pouco da minha trajetória. Porque eu, assim como vocês, nasci e me criei, ou pelo menos a maioria, eu nasci e me criei numa cidade interiorana, né, do semiárido nordestino. Eu sou de uma cidade internacionalmente conhecida, chamada Caicó. Quem já ouviu Chico César sabe o que eu estou falando. Quem já ouviu Vila Lobos sabe o que eu estou falando. Então são duas referências muito importantes. Eles me ajudam aí. Então, e lá em Caicó eu nasci, eu me lembro quando eu tinha 12 anos, instalaram uma maquete na prefeitura da cidade, onde lá estava o sonho da universidade ser implementado lá no lugar. Então, às vezes acontecia da gente sair para a feira da cidade e simplesmente passear, mas vamos ver lá a universidade que vai ser construída, e lá ia a gente ver a maquete, né? Lá em casa, a maquete. Aí aquela coisa grandiosa, né? Toda a maquete é linda, né? Aquela coisa maravilhosa, arborizada, cheia de prédio, campo de futebol, né? Que é o sonho de consumo dos futebolistas, enfim, as quadras, piscina, tudo. E era a promessa que se tinha para a cidade. Havia uma outra promessa que eu fui obrigado a assumir com meu pai, que era de virar doutor. E aquela universidade ali, aquela maquete, era a possibilidade de realização dessa promessa que eu não assumi. Ele que disse que eu tinha que ser, né? Tem que ser doutor. E no imaginário de uma família pobre como era a minha, era de ser médico, né? Eu, na minha trajetória, eu cumpri apenas parcialmente isso. Eu virei doutor, mas era bem o que ele estava querendo, né? Virei doutor em educação. Mas meu pai, na hora que eu resolvi ser doutor em educação, ele não tinha muito poder sobre mim. Então, eu tenho me satisfeito com essa promessa parcialmente cumprida. E na minha vida, essa discussão sobre a interiorização esteve muito presente, principalmente porque quando eu passei no concurso para professor, eu passei para dar aula exatamente naquela universidade que eu havia conhecido em forma de maquete. Porque quando eu fiz a minha graduação, eu não fiz lá. Minha graduação no campus central em Natal, né? Como alguns tantos outros, né? Eu dei uma de retirante, saí da minha cidade e fui para um lugar onde havia maiores possibilidades para mim. Eu estava firmemente convencido que tinha que trabalhar e estudar em outro lugar que não era a minha cidade. E quando eu passei no concurso para professor, me disseram: você vai para Caicó. Vamos lá. Chego em Caicó e encontro um campus que não era muito diferente daquele quando eu havia saído. Lá já tinha passado 15 anos de construção do campus. O campus não havia se desenvolvido tanto fisicamente, aquele campo de futebol não existia, aquela piscina nem se fala, né? Ainda mais num lugar semiárido como o nosso, onde a água é muito rara. Né? Quando muito, um rio quase seco ali ao lado. Enfim, um campus apenas com alguns prédios. E uma vontade muito grande por parte de um grupo de professores recém-contratados em desenvolver algo que a gente ainda não tinha muito claro, mas a gente sabia que era fundamental, que era construir um projeto acadêmico para aquele centro. No caso, nós éramos o centro da universidade, nós éramos um campus, e nesse campus funcionava um centro. Nós não tínhamos uma autonomia como instituição universitária ainda, né? A autonomia administrativa do centro. E eu presenciei, né, nesse processo, né, eu entrando na universidade, muito fortemente esse debate. Né? Qual é, afinal de contas, o projeto que nós temos para essa instituição? Por que esse debate vinha? Porque a maneira como o nosso campus foi construído foi muito esquisita. Esse campus lá da minha cidade, ele foi construído em meados dos anos 70, né? Uma época em que a ditadura militar despejou alguns recursos para a expansão de algumas instituições universitárias, e o critério de construção das instituições, de implantação das instituições, passava muito mais pelo poder político que alguns setores mais próximos da elite dirigente na época tinha, do que propriamente um projeto
de sociedade, de comunidade, de lugar, enfim, não existia o que a gente poderia chamar genericamente de projeto societário, ou projeto logo regional, como alguns falam, não existia. O que existia apenas era um recurso que poderia ser transformado em instituição universitária, cujos benefícios políticos seriam extraídos por aqueles que estavam mais próximos do poder. E a definição dos cursos que iriam compor aquela instituição, né, quando a gente faz uma leitura, né, criaram-se cursos cujos objetivos eram, por um lado, formar uma mão de obra disponibilizada para o serviço público. Então nós tínhamos curso de administração, temos ainda lá na cidade, né, curso de administração, curso de contabilidade, né, e algumas licenciaturas, exatamente para dar conta da necessidade de formação de professores numa rede escolar que lá na nossa região, a região do Seridó, era e é muito forte. É uma região lá do nosso estado em que as taxas de escolarização são muito altas em comparação com as taxas de escolarização das outras regiões do estado, né? Há um histórico nessa minha região de muita valorização da escola, né? A primeira escola de latim do estado foi lá, então há um imaginário, né, muito enraizado de que você estudante seria gente, né? E portanto, quanto mais você avançar nesse processo de escolarização, melhor para você, melhor para a sua família, para a comunidade, enfim, né? A que o pai que professor, como eu falei. Então, na nossa cidade, essa estrutura estava colocada e nós, né, recém-chegados à instituição como professores, ficávamos pensando, né? O que gestou esses cursos, né? A lógica que gestou esses cursos é uma lógica completamente despropositada, pelo menos do ponto de vista de você querer construir um projeto de lugar, um projeto de cidade, de região, né? E que possa dialogar, inclusive, com os contextos mais amplos, né? Nacionais, inclusive. Então, nós temos que construir isso daí. Esse processo, ele não foi desencadeado oficialmente, mas se gestou esse pequeno grupo de professores que nós tínhamos, algumas discussões que nos ajudavam muito. E eu vou trazer um pouco dessas discussões aqui para a gente poder compartilhar. Uma primeira coisa, exatamente a gente começou a discutir que elementos estavam postos para determinadas iniciativas de interiorização. Nós começamos a perceber que, e aí nós começamos a discutir um pouco um autor que até foi citado aqui, o Boaventura de Souza Santos. Ele elaborou um texto, inicialmente, Universidade do século XXI, uma coisa assim, ele elaborou o título. Ele elaborou um texto que discute a universidade como instituição e aponta basicamente 3 crises que existiriam nessa instituição. Ele vai citar basicamente 3 crises. Uma crise que ele vai chamar de crise de hegemonia, uma outra crise que ele vai chamar de crise de legitimidade e outra que é a crise de institucionalidade. Vou falar um pouco sobre essas crises só para a gente se situar e entender mais ou menos o que ele estava falando, né? Primeiro, essa crise de hegemonia que ele vai dizer é exatamente até o problema de você ter uma instituição que ela tem que conciliar uma função que é formar pessoas que estejam articuladas, apropriadas de uma cultura geral, humanística, né, tudo aquilo que nós herdamos, né, especialmente do pensamento europeiro, né? E uma outra função que é as demandas de informação postas pelo século XX, uma cultura mais instrumental, né, extremamente tecnológica, né, profundamente funcional à expansão econômica do sistema capitalista. Então há uma crise que a universidade tentar equacionar isso daí. Diante de um outro problema, que é o fato de que ela não se torna, né, a partir do final do século XX, ela não se torna a única instituição ou o único lugar onde se produz pesquisa e conhecimento em níveis, né, científicos, dentro do paradigma científico vigente, né? Nós vamos encontrar outras instituições produzindo pesquisa
com tão ou mais recursos que as instituições universitárias, né, ou com tão ou maior qualidade quanto as instituições universitárias. Isso estamos falando a nível de mundo, né? O governo do Santos está falando, está olhando para uma realidade que é europeia, que é da América do Norte e até mesmo em alguns países da América do Sul. Obrigado. A outra crise ele vai chamar da crise de legitimidade, que é o fato de que, de um lado, a universidade ela vai representar um pouco a canonização, né, de alguns saberes. Né? Aquilo que é título científico é aquilo que só passa pela universidade. Aquilo que é científico e aceito socialmente como conhecimento certo, correto e válido, é aquilo que passa pela universidade. Ao contrário disso, nós vamos ter um outro movimento que é de garantir que demandas e outras reivindicações da população possam estar contempladas nesse processo de produção de conhecimento tido como científico, certo e único. Um dos desdobramentos dessa concepção é exatamente você ter aquelas corporações profissionais definindo o que é correto e o que não é do ponto de vista do conhecimento. Vocês que são na engenharia sabem muito bem, né? Vocês têm conselhos que regulam a profissão de vocês, e nós temos, hoje em dia, por exemplo, nessa discussão sobre expansão, nós temos hoje alguns conflitos. Vou dar só um exemplo a vocês. A Universidade Federal do Sergipe, por exemplo, resolveu fazer um curso de agronomia nível superior para assentados da reforma agrária, ou seja, jovens e adultos já com ensino médio concluído, né, e que atuam, vivem nos assentamentos. E o Conselho Regional de Agronomia lá de Sergipe, por exemplo, entrou com uma ação na Justiça proibindo a universidade de oferecer esse curso, porque supostamente aos olhos do Conselho, o modo de entrada, né, que era um vestibular apenas voltado para o pessoal de assentamento, esse modo de entrada feria o princípio da igualdade, da isonomia presente na legislação, no que diz respeito à entrada nas instituições. Né? Porque era um curso que, como seria voltado só para os assentados, o vestibular seria somente feito como assentados. Né? O currículo, por sua vez, era um currículo pensado para a realidade dos assentamentos de reforma agrária, não para qualquer realidade. Né? E o Conselho entrou com uma ação de justiça conseguindo impedir que esse curso fosse oferecido. Né? Esse fato, para além de uma disputa de natureza política, né, revela também uma disputa no que diz respeito a que projeto de engenheiro agrônomo se pretende para esse país. Né? É também algo relacionado a uma política profissional. Aliás, esse evento e a ideia de você trazer essa noção de desenvolvimento social para o âmbito da engenharia é um movimento absolutamente político. Né? Há uma perspectiva política da profissão, do exercício da profissão, né, do próprio conhecimento que se gesta em torno dessa área, por trás, pela frente também, né, desse movimento de trazer engenharia ao lado do desenvolvimento social. Né? Como a Bruna falou aqui, quando eu digo que os conhecimentos ele não é neutro, que a engenharia não é neutra, eu estou dizendo que ela tem lado. E como ela tem lado, eu não falo em lado, eu estou falando de uma posição política. Não é política partidária, é política no sentido de qual lugar que eu ocupo no mundo e o que é que eu faço com esse mundo a partir de uma série de questionamentos que eu tenho em relação a ele. Né? E nós temos que passar pelo mundo não apenas como meros transeuntes, a gente tem que passar pelo mundo para marcar presença. Né? Aliás, a turma aqui, né, já está fazendo isso, a turma organiza esse evento. Né? Quando a gente vê a emoção pintada na cara da nossa amiguinha aqui, é porque tem consciência de que já está passando pelo mundo, não como transeunte, mas como alguém que disse: eu vim aqui para fazer uma coisa diferente. Né? E se considerar que nossas mães, elas sofrem durante 9 meses para nos levar, a gente tem que, cada um de nós, fazer honrar esses 9 meses e fazer uma coisa bonita para todo mundo. Bom, eu vou avançar um pouquinho. Quando nós começamos a pensar um pouco no processo de interiorização lá na minha cidade, a gente começou a ver o seguinte, né? Que as respostas dessas crises da universidade, lá que o governo de Santos fala, como é que elas se traduziram em alguns lugares, né? Não sei se é aqui o caso,
mas nós temos uma resposta a essa crise, que é uma resposta que a gente chama de expansão da universidade de maneira extensionista. Esse extensionista está com aspas, né? Por quê? Porque tem uma certa maneira de ver extensão por trás dessa expansão extensionista. Há uma outra forma de expansão, que é em resposta a demandas de interesses, de segmentos econômicos hegemônicos naquele lugar, naquele estado, naquela região, naquele país, né? E há uma outra expansão que é a que nós gostaríamos que mais existisse, que é que se dá a partir de um projeto societário. E aí eu estou adjetivando aqui como democrático e de desenvolvimento social, porque eu entendo que dá conta, de maneira muito geral, de algumas das nossas melhores expectativas. Essa expansão extensionista, só para caracterizar um pouco ela, como eu falei, é um determinado modo de ver extensão. Algumas das expansões que nós conhecemos, algumas das interiorizações que nós conhecemos, se deram nessa perspectiva aí. Esse extensionista, aí, entre aspas, denotando, né, um conhecimento de caráter menor, porque alguns desses movimentos de interiorização levavam cursos, né, voltados, supostamente, né, voltados para regiões pobres e, portanto, regiões que, em sendo pobres e não tendo maiores expectativas de crescimento econômico, os cursos também seriam cursos extremamente de baixo custo, né, cursos que não exigiriam um grande suporte tecnológico, né, ou cursos, como eu falei aqui, por exemplo, de formação para professores diante da expansão da rede pública de ensino. E a gente sabe muito bem que nesse país a rede de ensino ela se constitui, a rede pública, muito fortemente, né, ou quase exclusivamente voltada para os segmentos mais pobres do nosso país, e a rede privada que atende a quem tem grana, ou um pouco mais de grana, e consegue pagar por isso daí. Então há uma expansão que vai se dar nesse sentido. E há um outro tipo de expansão também por dentro dessa forma de ver extensão, né, que se assenta na ideia de extensão como aquele tipo de prática acadêmica, né, não muito científica. Né? Acho que quem fez ou faz extensão sabe do que eu estou falando. Né? Nós encontramos nas instituições universitárias muitas vezes resistências de financiamento, né? Resistências de participação, né? Resistências no sentido de fato realizar práticas extensionistas, porque muitas delas, ou uma grande parte delas, se dirigem para comunidades, para coletivos empobrecidos, né? Aí eu não vou nem discutir se o conteúdo dessa relação com esses coletivos é uma relação assistencialista ou não, mas enfim, em várias universidades a coisa da extensão é aquele trabalho da universidade dos pobrezinhos, dos coitadinhos, né? E, portanto, não tem muita importância, né? Nós, por exemplo, temos uma instituição no Brasil que financia a pesquisa já muito bem consolidada com o CNPq, mas ainda não temos, por exemplo, uma instituição ou um mecanismo, né, mais permanente de financiamento de extensão. Para não dizer que não temos, o MEC, há cerca de 6, 7 anos, instituiu um programa, que é o PROESTE, que anualmente lança um edital para apoiar ações de extensão, mas isso depois de uma longa e tortuosa luta dos provedores de extensão, já que não se existia algo como o CNPq, né? Então, nós temos isso daí. Quando eu falei da expansão empresarial também, eu estou falando que de um movimento que se dá muitas vezes de interiorização, pensando o seguinte, né? Vamos colocar uma instituição universitária em tal lugar para que ela possa gerar conhecimento, ou produzir conhecimento, né, que seja funcional aos objetivos econômicos dos grandes empreendimentos. Né? Então, se tem uma grande empresa atuando numa determinada região, vamos botar ali uma universidade com um curso cujos profissionais vão estar a serviço quase exclusivamente daquela ou daquelas grandes empresas. Né? E aí o currículo desses cursos são currículos direcionados para aquilo ali mesmo. Né? Por exemplo, lá no Natal nós temos uma articulação muito forte com a Petrobras, né? Nós convênio muito forte da UFRJ com a Petrobras, né? E
curso, foi criado um curso lá, uma espécie de desdobramento do curso de geologia, que como o curso é dado pela Petrobras, praticamente a estrutura curricular toda do curso, se ela não é ditada pela direção da empresa, né, eu posso assegurar que ele foi pensado para atender às necessidades da empresa lá no nosso estado. Né? Nada contra a Petrobras, para mim dizer que eu não sou nacionalista, né? Nada contra a Petrobras, mas contra a lógica que institui um curso a partir disso. Porque se hoje a Petrobras não pode ser qualquer outra empresa, né? Não estatal, não nacional, não sei o quê. Né? Então, a lógica que vai criar o curso é a lógica da funcionalidade e do empreendimento. Obviamente, os profissionais que vão ser formados nesses cursos vão estar ética e culturalmente comprometidos com esses objetivos e com esse projeto. Né? Vai circular, vai fazer parte do processo pedagógico, né, as vivências que vão fomentar e legitimar esse modo de operar o curso da profissão. Portanto, nós temos muitas vezes um tipo de interiorização que ele está voltado exclusivamente para ser funcional à dinâmica do mercado de trabalho. E aí nós temos muito atentos a isso, porque o mercado ele não é uma coisa organizada, ele é uma coisa caótica. Né? A gente ouve, o mercado é um personagem muito interessante. Não sei se vocês percebem, na minha Beltrão, às vezes de manhã lá no. Tá vendo? O mercado está entendendo que vai acontecer isso. Ele fica assim, poxa vida, eu fiz esse cara, essa pessoa, bichinho da bicha, sabe tudo que vai acontecer. Sabe quando é que o país vai crescer, sabe quando não vai crescer. É um personagem, parece que existe, mas não existe como. Né? Não existe como. É uma abstração que existe pessoas ligadas a ele, obviamente, né? Mas é uma abstração que ganha um controle de poder mágico e quase que absoluto. Né? Mas o mercado é caótico. Aquilo que serve hoje pode não servir amanhã. Na minha cidade, por exemplo, na minha região, né, próximo da minha cidade, nós temos uma cidade chamada Currais Novos, que enveredou pelos minérios, assim como as cidades aqui próximas. Né? E produziam, extraíam combustível, né? Só que aconteceu um determinado momento em que o combustível produzido pela China se tornou mais barato do que o combustível que está sendo produzido lá. Toda aquela civilização construída ao redor da produção de combustível foi dizimada. Né? As pessoas perderam emprego, as pessoas tiveram que ir embora da cidade para outro lugar, né? Um empobrecimento muito grande, porque tudo ficou em torno do combustível. Né? Nem podia ir para a China, né? Nem podia ir para a China, então acabou que realmente a cidade entrou num processo de empobrecimento muito grande, chama-se Currais Novos, como a cidade, e agora, recentemente, é que as coisas começaram a pegar um pouco. Houve uma revitalização desse setor, mas eles foram obrigados, né, as pessoas, a repensar que projeto, aí vou voltar a falar, que projeto societário, de comunidade, de lugar, precisa se gestar naquele lugar. E aí nós tivemos uma experiência no final dos anos 90, lá na minha região, muito bacana. Pode. Beleza. Nós tivemos uma experiência muito bacana, que foi a criação de um projeto de desenvolvimento do servidor. A universidade, nessa época eu ainda estava lá, na cidade, junto com alguns organismos do governo do estado, a Igreja Católica, que é muito forte lá, nós resolvemos criar um projeto de desenvolvimento do servidor. E essa experiência foi muito interessante, porque nos obrigou a todos, universidade, sindicatos, prefeituras, né, governo do estado, alguns órgãos do governo federal que atuavam na região, nos obrigaram a pensar aquele lugar, aquela região, não apenas como aquela região que saudosamente havia produzido muito algodão, que era a região do gado, né, ou a região do combustível. Né? Nos obrigou a pensar a região como uma região que tem presente, tem futuro, e esse presente está ligado ao futuro. Né? Como nós estamos falando de um processo que começou a se dar no final dos anos 90, a temática ambiental já estava presente. Né?
Inclusive, um novo ciclo econômico estava se dando no lugar, que é o da cerâmica, produção cerâmica, né? Alimentada pela queima de madeira, já estava começando a se questionar, estava afunilando o processo de certificação que já existe. Então, uma série de questões foram postas no sentido de um novo projeto societário, né? E eu acho que, já estou terminando, né? Eu acho que o nosso desafio, com a instituição como a de vocês que, né, tem 5, 6 anos, é isso? O desafio de quem está trabalhando num setor tão importante para o avanço, né, da nossa sociedade, como o setor da engenharia, o desafio é a serviço de que projeto essa tecnologia está posta, né? A serviço de que projeto? É, por exemplo, a agricultura familiar ou para a mineração predadora, né? E é, portanto, uma decisão política, porque nós vamos ter que construir no meio da região, no meio da sociedade, né, consensos que apontem para um determinado sentido, de preferência no melhor. Eu aqui já me posiciono entre uma mineração absolutamente predadora e a agricultura familiar, eu iria pela agricultura familiar, eu passo lá dentro, né? Mas é uma construção de consenso que se dá. Quais são os limites e as possibilidades a médio e longo prazo que nós temos para a vida que nós queremos aqui, né? Porque nós vivemos um processo de contínua refundação do presente, né? E reinvenção do futuro na medida em que a gente se apropria do conhecimento e o coloca em prática. E aqui que a gente faz não está desligado dos efeitos daquilo que a gente faz, né? Então, assim como a partição do átomo pôde gestar a bomba de Hiroshima, a partição do átomo pôde gestar, né, equipamentos de salvação de vidas também nos meios hospitalares. O uso que a gente faz da tecnologia tem um fundo político muito forte. Uma escolha que a gente faz, que tipo de gente a gente quer ter vivendo entre nós, que tipo de lugar a gente quer ter, né? Com todas as consequências que isso tem, né? Se a gente faz uma escolha como é o desse encontro, o desenvolvimento social, com toda a vulnerabilidade que tem dentro dessa expressão, a gente sabe muito bem qual é o sentido, para onde ele está apontando, né? Fazer essa escolha implica embates muito fortes, às vezes dentro da própria universidade, fora da universidade, na cidade, na região, né? E nos compromete para participar desse embate em todos os momentos, seja dentro da sala de aula, seja durante o período eleitoral também, né? Porque no período eleitoral, e eu estou falando isso porque nós estamos vendo isso agora, no período eleitoral, né, projetos societários são propostos. Eu quero isso para o meu país, e aqui na cidade, eu quero isso para a cidade, eu quero isso para a região. Qual o ritmo que a gente vai estabelecer? Essa é a grande questão, né? No transcorrer do debate, né, a gente conversa um pouco mais, eventuais dúvidas ou questões que a gente esclarece. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que eu tenha contribuído. Agradecemos ao professor Alessandro Augusto de Azevedo e agora vamos passar a palavra para o professor Leonel. Bom dia, gente. Vocês estão bom? Beleza? Aí alguém dormindo, né? Deixando esse ninguém dormir, não. Escuta esse rapaz lá, nem que eu tô vendo que tá babando nesse negócio, agora tem tempão. Bom, gente, muito bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonel Pinheiro. Eu trabalho aqui na casa. É um prazer enorme receber vocês aqui na nossa cidade. Nossa cidade é muito bacana, viu? Nós temos um probleminha aí, coisa e tal, mas tudo qualquer lugar tem problema. Né? É porque aqui tem um probleminha a mais, meio que lá mais, meio que lá menos, que nós somos pior que lugar nenhum. Pelo contrário, nós somos bom demais. Esse lugar aqui é um trem de doido. Já que você puxa o seu roxinho de bicho, né? Daqui a pouco você vai cair o queijo, arroz com casca. Né? Então aqui nós vamos mandar o nosso trem, né? Nosso baile. Né? Então acho muito bacana, né? Essa presença de pessoas de fora aqui. Acho muito bacana a realização desse evento, o primeiro evento de caráter nacional aqui na nossa universidade. E assim, eu acho que é uma experiência muito legal para todo mundo, né? Para nós, professores, porque
ouvindo você falar aí, sabe, sempre não, Alessandro. Eu tenho certeza que tem muitos colegas aqui, né, Demar, que tá aqui coçando a nuquinha, né? Para pensar que engraçado, parece que é um filme que repete, né? Vale a pena ver de novo. Interessante isso, né? Então, mas é uma experiência muito legal, porque para nós, né, enquanto docentes, professores, e muito legal também para os estudantes. Acho que essa é uma oportunidade da gente trocar. Dos colegas aqui, dos estudantes aqui de Teófilo Otoni, aqui da universidade, poderem conversar com o pessoal de fora. E o pessoal de fora também olhar, né, e conhecer o Vale do Mucuri, conhecer o Vale do Jequitinhonha, que a gente só aparece num jornal para falar que nós somos o Vale da Miséria, para falar dos acidentes da BR-116 ali em Catugi, que morrem não sei quantos, né? Que nós somos o Vale disso, que nós somos o Vale daquilo, que nós só aparecemos no jornal de forma pejorativa, principalmente no programa da Globo, né? Aqueles que estão na Ligura lá, um tucano, quer dizer, estão do Hulk, né? Pegou o menino aqui de Paraíso, né? Quando ganhou um programa soletrando na televisão. Nossa Senhora, moço, tá? Eu fico indignado, né? Porque parece que nós estamos na Somália, né? Porque não tem de louco, eu paro para pensar. E não é. Nós temos problema, nós temos. Mas nós não aceitamos o rótulo e vale da pobreza. Nós não somos o vale da pobreza. Nós somos o vale da riqueza de cultura, da riqueza de gente, da riqueza de povo. Nós não aceitamos isso. Né? Então, eu acho que essa oportunidade para vocês, eu sou da opinião do seguinte, opinião, né? Mais importante, tão importante quanto a gente ler, a gente saber, a gente também poder vivenciar, né? Poder vivenciar, isso é importante também. Não adianta a gente se recuar no nosso laboratório, na nossa biblioteca, né, na nossa sala de aula, e saber que a gente tem explicação para o mundo, né, achar que a gente tem solução para o mundo e que quem está lá fora é um bando de ignorantes que não sabe de nada, que não tem a ciência, né? Eu acho que isso é uma loucura, esse negócio. Acho que quando você tem a teoria, mas quando você também tem a vivência, eu acho que isso é muito mais rico, né? Então é muito bacana, muito legal, parabéns para os meninos aí da organização, as meninas e os meninos, né? Fizeram um trabalho bacana, esses meninos uma ansiedade danada um ano, mas deram um show aqui dentro. Deram um show para fora e deram um exemplo para nós de dentro da universidade. De humildade, de competência, de bom senso e principalmente de companheirismo e de solidariedade. A gente não vê em momento nenhum esses meninos um disputando com o outro, muito pelo contrário. A gente vê eles o tempo todo se somando. E é assim que se constrói qualquer processo educativo, qualquer projeto profissional. Não é verdade? Mas aí nós estamos falando aqui de interiorização da universidade. Eu vou fazer uma provocação ainda maior. Aqui nós vamos falar da interiorização da interiorização. Nós somos fruto de uma interiorização do ensino superior no Brasil. Essa estrutura aqui, ó, 4 anos atrás não tinha nada. Isso aqui é uma pirâmide danada, um gol danado, e toda essa econômica queimava todo ano. Né? Isso é uma coisa, beleza, já estamos aqui. Mas e aí? Nós vamos ficar só aqui? Muitos, no passado, até há pouco tempo, falava que era um absurdo criar, porque é precarização, porque não tem condição, porque não sei o que, não sei o que, isso e aquilo. Se a gente levar isso a pé da letra, nem isso aqui a gente teria. Como é que vai criar uma universidade no lugar daquele, numa ponta de morro, não tem estrutura, não tem acesso, não tem isso, não tem aquilo, não tem professor, né? Mas se a gente levasse essa pé da letra, nem isso aqui existia. Né? Mas está aqui, como é que a gente constrói? Como é que a gente faz? Como é que a gente dá a cara para isso? Né? A gente hoje tem uma cultura, às vezes, muito messiânica, né? As coisas vai ser um condão de mágica, quando é o mercado que vai fazer a gente
enfraqueceu tudo, né? Ou então, o milagroso, né? O sonho do nosso presidente que deu para nós um presente, que pode ser uma bela oportunidade, mas se for na ótica do presente, pode ser também um presente grego, dependendo da forma com que ela for produzida, né? Mas um camarada falava, um barbudo aí lá do lado das suas bandas lá, sabe? Daqueles arcos lá, falava o seguinte, que ninguém ensina ninguém. A gente aprende junto, a gente aprende em comunhão. Pois bem, aí vamos 5 anos de UFBJM, né? Curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia tem um ano e pouco. Foi criado dentro do contexto do Reúne, né, do segundo ciclo de expansão do ensino superior, o primeiro que aconteceu ali em 2002, 2003, 2004, salvo engano, né, e o segundo ciclo que aconteceu a partir de 2007, 2006, 2007, 2008, né, dentro do programa Reúne, né, de expansão do ensino superior. Foi um debate danado a criação desse curso aqui, debate danado, né? Muitos questionavam a criação do curso de bacharelado, ninguém conhecia o que é isso, né? Outros defendiam a criação da educação, curso na área de educação, e Maria Boca vai falar, vem para cá, criou-se o bacharelado. Bacana, tá aí, e agora? O que nós fazemos com ele? O que é isso? Vocês vão formar engenheiro? Todo mundo vai formar engenheiro aqui? Será? Será? Ou não? Ou sim? Vai, né? Vai, com certeza. Mas essa universidade veio para cá, para essa região, mas o que é o Vale do Mucuri? Que região é essa? Qual a realidade daqui? Se você me permite um minutinho, vou contar uma historinha bem rápida, né? Nós somos hoje a região, segundo os parâmetros oficiais aí, com a região, uma das regiões mais pobres do estado, né? Municípios aqui com os piores índices de desenvolvimento, os IDH mais baixos do país. Nós temos um município aqui que o IDH está na casa do 0,52, 51. Municípios que na classificação lá do ranking dos municípios, nós são 5.800 municípios, nós temos um município aqui que está lá na classificação do 5.000, lá vai pedrada, né? Uma condição precaríssima em todos os aspectos, deficiência de saúde, deficiência de educação, de estrada. A estrada chegou no Mucuri, aqui na região, na maior parte dos municípios, é coisa de 2, 3 anos para cá. Eu cheguei aqui na região em 2003, eu era estudante, fazia estágio aqui, por aqui fiquei, né? E quando a gente chegou aqui em 2003, a estrada que a gente tinha de asfalto era a BS-16, a estrada do Boi, que sentido Bahia, né? Alguns municípios próximos aqui, num território de 27 municípios, a maior parte dos municípios não tinha acesso à malha asfáltica, né? Uma região que foi, ao longo da sua história, nós somos a última região do estado de Minas Gerais, a última fronteira agrícola do estado. Nós passamos ocupado ou invadido a partir de 1850. Na verdade, essa necessidade de ocupação do território, ela se iniciou a partir de 1808, com a chegada da família imperial no Brasil, e a partir de 1816, né, uma necessidade de consolidação do território nacional, né, foi criado o esgotamento do ciclo, né, do ouro e ouro preto, do diamante e diamantina, cidades que penetraram o estado. E aí o Dom João, o Império, criou, né, ocupar ali, né, vamos entrar para dentro, vamos entrar para as matas, né, porque essa região do Vale do Mucuri, o Vale de Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce, né, essa parte de cá aqui de Minas Gerais, ela foi fechada no período colonial para evitar a rota de contrabando dos diamantes das minas, né, Diamantina aqui no norte. Essa região ficou, durante todo o período colonial, fechada. Não se podia abrir estrada, né? Não podia ter povoamento. Ela é proibida pela coroa portuguesa.
A partir de 1808, Dom João vem para cá e começa a se expandir. E começa a criar bandeiras militares para entrar aqui no território. Mas esse território é uma região de Mata Atlântica muito densa, fechada, uma esperança fantástica, árvores enormes, uma diversidade de fauna e flora extraordinária. Mas tinha além dessa mata um negócio muito bacana, um negócio fantástico, né? Que era uma população aí de gente de Paraná, que era uma população de mais ou menos 32 povos indígenas diferentes, que os brancos chamou de botocudo, um apelido pejorativo, porque esse povo usava uns negócios. Hoje tem uns moleques novos, uns punk novinhos, né? Uns molecados aí que agora usam cabelo rupiado, né? Eu não posso usar mais cabelo rupiado, eu tô careca, mas eles vão usar também, né? E hoje são os novos alagadores, né? Inclusive já usaram isso aqui há muito tempo, né? Os novos botox, esticar aqui a orelha, os lados, atravessar o negócio no nariz. E isso era visto como pejorativo e botou o corpo de dois povos de botocudo. Mas na verdade esse povo que estava aqui tem o nome de os povos, os boruns, né? Era uma denominação que abarcava todas as populações que existiam, né? Que nesses 150 anos só restou uma, que são os Machacarinhos, o maior patrimônio que o nosso território tem. Uma população indígena que preserva a sua língua, preserva a sua dança, né? Que preserva os seus rituais, e foi a única que sobrou. Os outros todos foram exterminados. Durante de 1816 até 1845, isso aqui foi um palco de uma guerra, que alguns pensadores chamam de a guerra justa contra os botocudos, né? Nós temos aqui no território uma indigenista, a senhora chamada Geralda Chaves, uma das maiores, não é acadêmica, talvez por isso que ela seja tão interessante, que é a maior conhecedora dessa história aqui. Quem tiver interesse em conhecer, acabou de publicar um livro recente aí na Trilha dos Boruns que relata essa história, né? E aí, nesse tempo, foi declarado guerra. Então, as bandeiras entravam e tinha a prática chamada de matar a aldeia. Era genocídios, extermínio completo dessas populações, né? Cujos pistoleiros ganhavam por cada índio que ele matasse, desde que ele levasse uma orelha pendurada para mostrar que não prova daquele assassinato. Aí beleza, acontece aí passa o período do Primeiro Império, né? Sai fora do João, Pedro II. Em 1945, um tal de Teófilo Benedito Ottoni, um cara das elites, né? Da elite do cerro intelectual, uma pessoa influente no período do Segundo Império, né? Um liberal, um cara que, apesar de ser das elites, mas naquele momento ele era uma oposição ao poder absoluto, né? Do imperador. E esse camarada, ele consegue a concessão do governo do estado para criar aqui no Vale do Mucuri uma companhia de exploração, chamada Companhia de Navegação e Comércio do Vale do Mucuri. E o sonho do Teófilo Ottoni era construir aqui um novo Brasil, um Brasil republicano, um Brasil de homens livres. E o Teófilo Ottoni, não é que o Teófilo Ottoni foi santo, não foi bonzinho, não, pelo contrário, assim, né? Mas apesar da história da época, ele era uma camarada que ele tinha uma concepção diferente. Segundo alguns, né? Ele era anti-escravagista e tudo mais. E aí o Teófilo Ottoni veio para cá e parte de Minas Novas, né? Do Alto Jequitinhonha, ele veio ocupar aqui a região das matas, que a intenção de Teófilo Ottoni era criar um ponto de ligação entre a região do minério de Diamantina até o mar, no sul da Bahia aqui. Imaginou ele que o rio Mucuri era navegável, porque eles conheciam a nascente do rio Mucuri
aqui em Malacaxi, para sair daí tem uns mapinhas depois, os trabalhos que nós temos, se quiser olhar lá com atenção. E para ligar, aí conhecia a nascente do Rio Mucuri, conhecia a foz, mas não conhecia o meio e achava o rio navegado. Chegou aqui, ele gravou na rua, não era navegado, mas ele teve uma postura diferente de abordagem desses indígenas. Pois bem, logo veio os projetos, né, de ocupação desse território, a primeira experiência de importação de mão de obra europeia aconteceu aqui, né, os alemães, os libaneses. Já em 1880 criaram a companhia, a Ferrovia Bahia-Minas. E, enfim, resultado do projeto que eu estou falando é o contrário. Resultado é que se criou aqui nessa região, nesse território, uma cultura de exploração. O primeiro ciclo foi o ciclo de exploração da madeira. E pelo modelo de ocupação do território, a mata era vista como um problema. Então nós vamos explorar essas madeiras e resultado. Nós somos uma região hoje, 100 anos depois, com uma baixíssima cobertura vegetal. Nós temos um município, por exemplo, aqui de Carlos Chagas, que é o município com pior cobertura vegetal do estado. E foi tudo destruído. Depois saiu, acabou a madeira, começou uma crise de ocupação nos anos 60 e 80, essa crise motivada, primeiro, por um esgotamento ambiental e segundo, por uma política de modernização conservadora da ditadura militar, que criou aí a Revolução Verde, e ao mesmo tempo houve um processo de expulsão violento das populações daqui às grandes capitais, principalmente São Paulo. Nós somos a região do Brasil que mais expulsou gente do campo, mais até que o Nordeste. Uma região que ao longo da sua história foi extremamente violenta e foi violentada. Um massacre completo da identidade dos povos que aqui existiam. Um processo de aniquilamento da memória, do pensamento memorial das pessoas. As pessoas eram obrigadas a esconder a sua origem. Tem vergonha de falar que eu sou indígena, que eu sou quilombola, ou que eu sou camponês. E aí, moçada, o que acontece? Acontece que nós fomos esvaziados durante os décadas de 60 e 70 e ficamos, até os anos 90, até os anos 2000, como uma região de passagem, uma região que, por esse processo de expulsão, o latifúndio tomou conta. Nós temos aqui uma região, os agricultores, os camponeses, os que não foram expulsos, foram empurrados para as pontas de morro, tá certo? E as terras planas, baixas, as terras boas, foram ocupadas pela grande fazenda. Que no primeiro momento era fazenda de gado, primeiro exploração da madeira, agora o gado. Depois o ciclo das pedras preciosas, que já se foi também. O negócio de capital nacional e internacional das pedras preciosas aí propaganda de político. Porque aqui é um comércio de pedras, mas não temos mais tanta pedra, e a pedra vem da região. Aí chega aqui a universidade, a UFPB já está indo nos anos 2000. Qual é o discurso? Nós somos região pobre, temos que expandir. Em Minas Gerais, as universidades públicas, elas todas estavam concentradas na região sul do estado, na zona da mata. As nossas universidades, Juiz de Fora, Viçosa, Lavras, UFG, estão todas na parte do estado para baixo. Todo o norte de Minas, de Jequitinhonha e Mucuri, não se tem a universidade, com exceção da Unimontes, que é a universidade estadual. E não mais universidades privadas, fundações. E um outro elemento, a elite que aqui se estabeleceu, ela tinha como prática aquela mentalidade lá do período colonial, Nós não precisamos criar escola aqui, não precisamos criar educação aqui. No tempo da colônia, não precisamos criar a Universidade do Brasil, Então, os ricaços aí, os barão do café, os barão da cana, mandavam seus filhos para a Europa. Aqui no Mucuri, não é diferente. Não se mandava para a Europa, mandava para a Europa de São Paulo, para a Europa de Rio de Janeiro, para a Europa de Belo Horizonte. E não se
não se criou uma cultura de educação na região. Deles. Aí vem para cá, cria-se essa universidade, dentro, segundo alguns, como um presente do presidente Lula, né, capitaneado aí pelas lideranças, né, políticas da região, né, bancada, a atual prefeita da cidade, a senhora Maria José Rauês, a qual a gente tem aí profundo respeito. E a Maria José era uma amiguinha do Lula de boteco não, cara, a senhora respeitosa, de cozinha, né? Toma um cafezinho, não falar que a Maria José tomou uma cachaça, caralho, né? Ah, você vamos respeitar, ela é muito legal. Uma professora, educadora, uma pessoa com uma sensibilidade social enorme. E ela sempre bancou esse negócio de criar aqui a universidade e tal. E ela, nesse processo de escolação, nesse acesso direto, criou-se aqui uma extensão dessa universidade. Existia a Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina, que era uma faculdade criada lá no tempo do Juscelino Kubitschek, lá para atender os ricaços de Diamantina, né? Para consertar os dentes da elite de Belo Horizonte, né? Quando não dá para estudar lá na FMG, vai estudar lá em Diamantina, porque, né, respirar os ares da montanha e tal. Mas uma faculdade que nunca se envolveu com o Vale de Jequitinhonha, pelo contrário. Quando precisa, usa-se o nome do vale. Quando não convém, vira-se as costas para o vale. Quando precisa, não, sou uma universidadezinha pequenininha, fraquinha, né, aqui do Vale de Jequitinhonha. Quando consegue, não, aí nós temos que trabalhar a perspectiva da excelência, né, no campo, da cidadão e tal. Né? E aí, nesse glório todo, criou-se a UFRJ com o campus avançado aqui. Qual a missão dessa universidade, desse campus? Qual o discurso desse campus? O discurso de criar aqui essa universidade é contribuir com os processos de desenvolvimento regional. Olha que bacana, que legal. Né? Mas aí, beleza, contribuir, mas que processo de desenvolvimento? Universidade para quem e para quem? Engenharia para quem e para quem? Ciências contábeis, economia, serviço social, matemática, para quem e para quem? Qual a nossa realidade social? A realidade social é a realidade de uma população excluída de todos os processos. Nós vamos criar aqui engenharia, produzir conhecimento tecnológico a serviço de quê? A serviço do agronegócio? A serviço do eucalipto, que está na mão aí das grandes transnacionais? Produzir engenharia de produção para quê? Para melhorar a exploração do eucalipto, da Baía Sul, da Acesita, da ArcelorMittal, que detém no Vale de Jequitinhonha 150 mil hectares de terra, da qual o governo do estado cedeu a 27 centavos o hectare para essas empresas. Né? Ou nós vamos construir uma engenharia de produção, engenharia civil, para fortalecer o processo de desenvolvimento local, para trabalhar a convivência com o semiárido, para resolver o problema das nossas estradas. Né? Engenharia civil, a gente anda nesse vale, nessas quebradas, não tem estrada, e é difícil de achar. Segundo um companheiro, um mestre, cara, acho que ele está para fora, do livro, que fala o seguinte: é difícil você conhecer, achar um engenheiro civil que resolve o problema de estrada vicinal, estrada de roça. Não, tem que trabalhar aí as grandes obras do anel, rodoanel lá de São Paulo, né, naqueles trem lá e tal. E aí? Isso abre para nós uma outra discussão, né? Que é, como que está sendo construído esse nosso curso aqui? Qual é o foco dele? Para onde que a gente olha? A quais interesses? Qual é a nossa opção política? Qual é a nossa visão ideológica? Qual é o nosso projeto de sociedade? A serviço de quê? Aí com isso traz uma outra questão. Se nós quisermos formarmos gente, nós quisermos contribuir com essa região, com esse território, nós temos que formar gente, e gente que tem condições de ficar aqui. Para ficar aqui, mas com o que saber?
o saber do grande capital, ou construir um conhecimento voltado para a nossa realidade. E isso nós temos que conhecer a nossa história. Será que os nossos currículos estão dando conta de responder a essas questões? Outra questão, a nossa prática pedagógica. Hoje nós temos currículos muito bacanas, projetos pedagógicos muito bonitos, multi, trans, intergalácticos disciplinares, tal, não sei o quê. Né? Ciclos isso, ciclo daquilo, porque criar a oportunidade do estudante de escolher a opção, para o cara, né, não ficar aquela coisinha fechada. Mas e a prática pedagógica do nosso professor, de nós professores? Será que a gente se reinventou? Ou será que nós ainda estamos naquele modelo lá dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, que o professor chegava na sala e falava assim, ó, na minha disciplina ninguém tira mais que 9. Eu tenho orgulho na minha disciplina, pelo menos 70% toma pau. Então você dá um jeito de estudar. Aí fica lá os meninos, né? Um monte de livro, tudo doido, e eles estão te perguntando, o que eu vou fazer com esse cálculo? O que serve esse negócio? O que faz com isso? Não, você tem que saber, porque você tem que ter um coeficiente de rendimento alto, porque senão você não pega a pesquisa, não pega a extensão, e nós não vamos ver a tal da excelência. Será que excelência é sinônimo disso? De sala de aula? Será que a nossa prática pedagógica da universidade, será que nós nos reinventamos? Será que nós estamos adaptados a essa realidade? E essa realidade desse estudante, que quando chega aqui, né, se é para nós termos estudantes usuários, será que esses estudantes têm uma boa formação lá no ensino médio? Aí nós chegamos aqui, não, tem que nivelar, ainda não tem que nivelar possível, né? Isso aí dentro daquele modelão clássico lá atrás. Será que a gente se reinventou na perspectiva pedagógica? E os estudantes? Então, se reinventando esse processo, ou estão no processo de comodismo de esperar para alguém decidir para a gente? Né? E dentro dessa estrutura pedagógica, será que está tendo espaço para extensão e para pesquisa? Ou será que os meninos continuam aí furnados na sala de aula de manhã, de tarde, de noite? Será que está tendo espaço? Será que pensar uma formação no segundo tripé daí, de sociabilidade, pesquisa, ensino e extensão, será que isso está acontecendo? Ou será que nós estamos muito no discurso e estamos ficando furnados em sala de aula e não damos conta de sair dela? E outra questão é o foco da pesquisa. Qual é o nosso foco, que eu já disse anteriormente? Qual é o nosso foco? Porque o modismo está aí, ó. Toda hora a gente vê na televisão, né? É ali, lá, não sei o que, para cá. E nós? Será que nós temos um olhar, claro? Porque se nós quisermos contribuir com essa região, nós temos que construir processos onde as pessoas possam ficar aqui, porque na verdade todo mundo está buscando aqui uma qualidade de vida digna, decente. Né? Não é isso que busca? Mas a gente pode ter várias formas de fazer isso. Ou ir para os grandes centros, ou então a gente fica aqui, tem uma vida decente e consegue contribuir com essa região. E aí contribuir com essa região tem sensibilidade para perceber as suas, eu não gosto muito dessa palavra não, mas eles falam muito, é a palavra das suas especificidades. Será que nós damos conta de olhar isso? Será que nós damos conta de enxergar isso? Será que nós estamos dando conta de olhar a nossa janela e interpretar a realidade que nós estamos vendo? Ou será que nós estamos aqui enclausurados nessa ponta de morro e achando que nós estamos por cima da carne seca porque nós estamos dentro da Universidade Federal? Né? Qual é o nosso foco? Nós temos demandas enormes. Toda vez que você vai para campo, esse povo todo aí demanda, precisamos disso, precisamos daquilo, precisamos não sei o quê. Será que nós estamos tendo essa sensibilidade? Ou será que nós estamos voltados aqui para o mercado de futuros, o índice Ibovespa, para não sei o quê, para Alto High Society Technology, lá tá. Qual é o nosso foco? Ou seja, eu acho que nós estamos num momento muito legal na universidade, a qual nós temos que nos reinventar. Parece até a palavra, até de comercial de televisão, né? Parece até coisa do Santander, né? Mas não é não. Nós temos que nos reinventar em todos os aspectos. Nós temos que nos reinventar enquanto estudantes, nós temos que nos reinventar enquanto professor e nós temos que nos reinventar enquanto universidade. Porque os modelos até então estabelecidos atualmente, talvez eu esteja falando bestagem, provavelmente eu devo estar,
Mas o modelo atual não dá conta de responder à realidade atual, não dá conta de dialogar com a realidade política, social e econômica que nós estamos vivendo. Né? Então eu acho que a questão de fundo, né, é que, primeiro, universidade não é só sala de aula. Não é só sala de aula. Estudante só fica formado em sala de aula, Ave Maria. Não é. Então, coloco aqui alguns elementos. Eu acho que, para encerrar, já encerrei, eu acho que esse é um desafio colocado para todos nós. De que a construção de um projeto de sociedade não depende apenas de alguns, depende de todos. Todos nós. Como fazer isso? Não existe milagre. Agora, o que eu sei que existe é arregaçar as mangas, ser humilde, cair no campo, sair de dentro dos muros dessa universidade, sair de dentro, ir para o mar, ir para a roça, ir para a cidade, ir para o morro, conversar com as pessoas, construir um conhecimento dialógico. Eu acho que isso é fundamental para todos nós. Mas eu acho bacana a gente quebrar o pau no debate, não é verdade? Muito obrigado, gente. Com uma satisfação muito grande. Entusiasmado, né? Vamos passar agora a palavra para o Vicente Nepomuceno. Trabalho escravo. Só dá trabalho. Primeiro, bom dia para todos vocês. Eu gostaria de primeiro eu queria dizer da minha satisfação, dessa alegria que eu consigo conter, dessa emoção de estar aqui com vocês. É um negócio, eu participei do primeiro ENED, quando eu era estudante de graduação, estava no 7º período, não consegui entender onde é que eu ia me encaixar ali na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com engenheiro mecânico. Consegui encontrar um espaço para mim, encontrei uma galera que estava tentando mostrar outras possibilidades. Então isso, na verdade, eu também consegui a minha com os companheiros Central Paulo, eu consegui uma oportunidade para a gente entender um pouco ela, mas a universidade me deu essa possibilidade. Ela me deu a possibilidade de eu pensar os caminhos, de não vender a minha força de trabalho. Eu não estava afim de vender ela para grandes empresas internacionais que estavam oferecendo lá no Rio de Janeiro essa possibilidade também. Eu estava querendo buscar outra coisa que me permitisse entender um outro projeto de sociedade. Eu encontrei esse espaço de reflexão, né? E essa possibilidade. Hoje eu sou professor do Cefet de Nova Iguaçu, de engenharia de produção. Estou tentando entender ainda como é que eu vou fazer essa história de casar engenharia de produção com a realidade dos empreendimentos econômicos solidários. Lá na Nova Iguaçu, meus professores, todos companheiros, também, mas vocês estão da atualidade com um grupo de empreendimento popular de 7 pessoas, não sei se faz sentido, tem que ir lá ver. Eu não estou afim de pensar nisso na qualidade da trabalho do isso, não é o que eu estou afim de fazer. Então, esse é o primeiro ponto, essa possibilidade de estar aqui, essa mesa maravilhosa com a experiência do Rio Grande do Norte, maravilhosa que a Alessandra trouxe, a fala do Leonel, realmente entusiasmante, como disse essa mediadora aqui. Eu quero trocar, vou falar um pouquinho do caso da Federal do Rio de Janeiro, que criou um campus em Macaé. Na verdade, acho que fica pouco exemplo a não ser seguido, né? Para a gente entender um pouquinho essa história. Pode passar, por favor. Mas antes disso, eu queria retomar quais foram as questões que eles colocaram para mim e agradecer a possibilidade de eu poder pensar essa história aqui. Eles colocaram 3 questões centrais para a gente poder refletir essa mesa e eu com certeza não vou responder elas, porque eu não tenho fôlego para isso. Eu peguei, eu li, eu preciso estudar para entender essa história.
preciso ler um pouquinho mais para entender como é que encontra a história da engenharia. E aí eu fui estudar, vocês vão ver que eu tenho fôlego de chegar até certo ponto. Peguei os caras, fui tentar ver o que eles falavam, tentar ver alguma diferença, mas eu não consegui avançar até um pouco mais. Acho que foi isso. A contribuição de cultura significativa para tentar dar ali, olhando um pouquinho o caso de Macaé. Então, as questões que a gente colocaram foi: a atual expansão utiliza o discurso de desenvolvimento local, mas será que a criação de novos cursos atinge os resultados esperados? A outra: será que as especificidades locais são consideradas na criação desses cursos? De que maneira a interiorização garante que esses futuros profissionais fiquem e modifiquem suas respectivas regiões? E por último, como ficam essas questões do curso de engenharia? Como eu sou engenheiro dessa mesa, eu vou tentar puxar um pouco mais esse ponto, passar rápido pelas outras, até pelo tempo nosso. Então, para entender se a criação de novos cursos atinge os resultados esperados, eu preciso entender para que se cria um novo curso, para que se cria uma nova universidade, qual que é o papel dela, né? Qual a função dela, que aí acho que foi muito bem colocado aqui, passar rápido. E outra, se ela atinge o resultado esperado, ele está falando em relação ao desenvolvimento local, vamos entender como a universidade dialoga com os modelos de desenvolvimento. Qual universidade para qual modelo de desenvolvimento, como é que a história dialoga? Vamos lá. Então, aí, acho que foi falado, né, muito bem colocado aqui pelos companheiros, a função da universidade. Eu fui lá ler o Anísio Teixeira, tá, a fim de conhecer qual era dele, sou engenheiro, então estou tateando, né? O que é o Anísio Teixeira? Eu vou falar, o cara muito comentado, muito controverso, criticado também. Vou pegar um ponto que me chamou a atenção. Ele diz assim: a função da universidade, e aí ele vai colocar assim, de uma forma geral, ele coloca o termo formular cultura nacional, não vou pegar por aí, vou pegar assim, é pensar o projeto de sociedade, projeto de lugar que a gente quer para essa região, ou para a região de Macaé, ou para a região onde ela está inserida. O papel da universidade, a função dela é pensar esse projeto de sociedade que a gente quer. É isso que ele vai colocar. Ele vai dar uma porrada enorme nas escolas profissionais, dizendo assim: olha, formar engenheiro e médico não resolve. Formar sociólogo, formar carreiras profissionais não dá conta do que a gente pretende na universidade, que é pensar o projeto de sociedade para ela. Eu diria mais que é o que a gente está tentando fazer hoje aqui. Acho que seria esse um pouco o papel da universidade, a gente tentar pensar qual é esse papel. Para pensar esse papel, não dá para a gente ficar reunido no anfiteatro só. Não é daqui que vai surgir, não é das nossas mentes brilhantes que vai surgir essa história, né? Bom, e o outro ponto, passa, por favor. Aí, bom, então o projeto de universidade, o que é a universidade? É pensar esse projeto societário, esse projeto de lugar, esse projeto de cidade que a gente quer. Se essa é a função da universidade, essa é a referência do Anísio, até muito próximo dos alemães, dos Hamburg, dessa galera aí. Só que um autor que eu acho maravilhoso, que vale a pena vocês conhecerem, é o Álvaro Vieira Pinto. É um cara que escreveu um livro chamado Que é a Questão da Universidade. Escreveu-se em 61, mas eu considero um debate muito atual. O Álvaro Vieira Pinto, ele vai dizer assim: o que é a universidade para ele? Vamos olhar isso. A gente pode olhar, são várias universidades, são várias as formas que elas aparecem. A gente vai entender, tem que entender o seu contexto histórico, a sua história, mas vai entender o que é a universidade hoje. Ela é uma peça do dispositivo geral de domínio pelo qual a classe dominante exerce controle social, particularmente no terreno ideológico, sobre a totalidade do país. Essa é a leitura dele. Eu vou te explicar melhor essa complexidade do que ele está dizendo com alguns exemplos, tá? Então ele vai dizer: primeiro, ela é um cartório para reconhecimento de título de classe dominante. Você vai lá, aqui ó, fazedora de diploma. Agora, parabéns, você pertence à classe, parabéns, você permite essa dita mobilidade. É ela quem declara doutor. Quem é doutor é quem passou por aqui. Então, ela faz tudo para secar de desvalor as carreiras que ela não legitima. Quem não passa por aqui, então não tem valor. Né? Esse é o papel que ela acaba por cumprir, do ponto de vista crítico do Álvaro Vieira Pinto. Ela faz o que ele vai chamar da conversão do gentio. Ela pega jovens com anseios de querer mudança no projeto de sociedade e faz eles crerem que eles podem se tornar parte da classe dominante. Desvincula as suas origens com as classes pobres, das suas realidades, do seu espírito de luta de transformação. Não, você está falando isso, mas olha só,
importante que a gente vá trabalhar no eucalipto, bacana, e aí a gente vai, não precisa você fazer assim e tal, vai te botar um caminho diferente aí, vai te acabar com isso, vai fazer a conversão do gentio à comunidade. Próximo, por favor. A universidade incute no espírito do aluno a ideia de que a aquisição de cultura o destaca do povo. Por isso, a instituição expulsa o povo do direito à cultura. Como não está vinculada às massas, mas às classes dominantes, não lhe ocorre compreender que é precisamente pela cultura que se deveria ligar ao povo, fazendo-o ingressar em sua totalidade no âmbito dos seus anfiteatros e laboratórios. Ele está dizendo que para a gente formular a cultura de um local, de uma região, para a gente pensar um projeto de sociedade, não adianta eu querer justamente destacar, dizer que essa cultura nossa é melhor do que a outra. E esse é o papel que a universidade tem que cumprir. Eu quero olhar para isso, primeiro a gente tem que ter uma dose de realidade do papel que a nossa instituição vem exercer, mas como eu disse antes, eu acho que ela também nos traz possibilidades, né? E para entender, se eu entendi o que é a universidade hoje, tem um papel de pensar o projeto de sociedade e tem como função, na verdade, vem cumprindo o oposto, que é manter o caminho das coisas como estão, a gente pode entender, então, assim, primeiro, já falei, a proposta de formato de cultura de um local não vai sair da mente brilhante dos professores, nem minha, nem do Leonel aqui, nem vai sair desse diálogo, dessa presença dessa outra realidade, da gente conhecer o que ocorre. É preciso articular as universidades com os movimentos sociais. Né? O nosso amigo aqui, o Henrique Novaes, recentemente defendeu a tese dele, pegando bem essa tecla em relação à agroecologia, às fábricas recuperadas e à questão da arquitetura e do movimento sintético. Então, como a universidade se articula com esses movimentos sociais, com possibilidade de a gente pensar e tentar entender qual é o projeto de sociedade que a gente quer. Depois, ele vai pegar um ponto, o Álvaro Vieira dizer assim, se a nossa realidade é a realidade dos analfabetos, então a nossa universidade tem que ser a universidade dos analfabetos. Essa realidade tem que estar presente. Eu não estou dizendo que tem que abrir um curso para os analfabetos necessariamente, estou falando que essa realidade tem que ser discutida nessa região. Como o Leonel colocou, das estradas vicinais, se essa é a questão que a realidade nos coloca, a gente tem que discutir ela. Tá? E antes de tudo, só para reforçar, a universidade é uma instituição política. Não dá para a gente achar, tem um receio, principalmente dentro dos engenheiros, a gente achar, não, a universidade não tem a ver com política. A universidade é uma questão livre. A universidade é política, em essência, como dizia o Paulo Freire, educar é um ato político. Né? Alguns que já reforçaram, vou passar por isso. Então, quais são as possibilidades dessa universidade atingir os resultados? Quais as possibilidades dela propor uma outra forma de desenvolvimento? Eu fui lá também ler o Darcy Ribeiro, preciso entender com esse cara, que é importante a fala da universidade necessária. Ele vai colocar duas questões. Quais são as possibilidades de resultados de desenvolvimento que se colocam? Uma, ele vai chamar da modernização reflexa. Outra, de um crescimento autônomo. O que ele está querendo dizer com essa história? A primeira é a aproximação da universidade da eficiência dos modelos de universidade avançados, né? Tende a operar como agente da perpetuação e seguir o caminho espontâneo. Qual é o caminho espontâneo? O professor Leonel, o professor Alessandro mencionava aqui, né? Qual o caminho espontâneo que se coloca? Já por exemplo, o eucalipto contrata um monte de gente, aí a possibilidade de fazer estudos tecnológicos. Tem uma força que tende a um ponto que o Darcy Ribeiro pega, que eu acho muito legal, que é o seguinte: para superar essa condição, é preciso intencionalizar a ação que se pretende para a transformação das estruturas, ou para superar esse atraso. Para executar essa segunda política de um crescimento autônomo, endógeno, né, talvez crescimento não seja a palavra adequada, é preciso lucidez e intenção. Realizar um diagnóstico minucioso dos problemas e traçar o seu crescimento, escolher estrategicamente os objetivos opostos a essa modernização, a reflexo da modernização que os outros países colocam. No caso da engenharia, quando eu falo um pouquinho do caso da máquina, vocês vão ver como isso é claro. Parece que a gente não tem capacidade de formular uma tecnologia própria nossa, ou que a tecnologia que existe,
ou que existiu dentro da história nossa, é importante a gente conhecer a nossa história, não tem valor. É como se ela não tivesse nenhum significado. Só tem valor esse conhecimento que vem de fora. Falando de gestão da qualidade, não sei o que lá, planejamento e controle da produção, não sei o que, estou falando da minha área, mas poderia falar de outras, né? Só isso tem valor. A solução encontrada pelo pequeno agricultor para entender qual é a forma dele garantir a qualidade das frutas que ele produz, a solução encontrada pelo pescador para ver como ele garante e entende a qualidade do produto dele, essa não tem valor para a nossa discussão. Então, é preciso, e aí o Darcy vai colocar a questão, bom, para que a gente atinja resultados, tem duas possibilidades para a universidade. Uma, ela ser o motor dessa transformação social. Eu acho que pode pegar muito pesado, achar que só ela vai fazer isso, porque ela não vai fazer sozinha, mas ela pode ser um agente funcionador dessa história, ou dois, melhor que isso, ou ela pode ser um freio para essa história. A chegada da universidade é uma ótima maneira da gente também manter as coisas que ela história. Ela chega com legitima, né? É assim mesmo tem que ser, é assim mesmo que vai ficar. Então, é preciso a gente lembrar sempre que essa mudança a ser proposta na universidade é uma proposta sociopolítica. Bom, então, reforçando um projeto de universidade e um projeto de sociedade, são duas questões que estão intimamente ligadas. Onde eu quero chegar com isso? Se eu entendo que eu quero um outro projeto de sociedade, onde eu valorizo o pequeno agricultor familiar, onde eu valorizo o pedreiro, valorizo outras carreiras profissionais, outras formas de exercer, de materializar o seu trabalho, sua realização no mundo, eu poderia pensar que teriam cursos que seriam formações dentro da universidade, nem querendo defender isso, querendo polemizar. Então a gente poderia pensar que a universidade vai ser uma de todos, que todos têm acesso a ela, que ela vai ser um espaço de pensar o projeto de sociedade que a gente quer e que todo mundo vai fazer curso aqui. Se eu pensar dessa forma, eu estou querendo polemizar para vocês entenderem onde eu quero chegar. A maneira como a gente organiza a universidade de hoje, ela acaba tendo em si embutido quem são os que devem ser priorizados pelos cursos universitários. E aí a questão central, eu vou falar mais adiante, mas a questão de a gente tem que trabalhar com os alunos que estão dados. Então vamos melhorar pedagogicamente. Como é que funciona a universidade? Tá bom, vamos fazer um projeto didático diferente para aqueles alunos que aqui estão. E a questão que o Álvaro Terapeuta vai reforçar é por que são esses? E só esses os alunos que estão aqui dentro. Por que foram esses que entraram aqui dentro? Por que foram esses que a sociedade mandou para a universidade? Essa eu acho uma questão central para o nosso debate também. Bora. Bom, a questão das especificidades locais, nacionais, uma questão que eles também colocaram. Como é que a gente vai considerar essas especificidades locais na criação desses cursos? Então, tem uma questão que me chama a atenção, é essa tensão nacional-local. Acho um ponto, falta fôlego para poder chegar adiante, mas tem uma tensão aí, por exemplo, no projeto da UFRJ, quando foi criada a Universidade do Brasil, em 1945, é uma fala do ministro da época, o Capanema, ele dizia assim: nós vamos criar a Universidade do Brasil para que ela seja a universidade dos grandes projetos nacionais e que ela sirva de exemplo para todas as universidades do país. Então, na verdade, tem uma tensão aí. A UFRJ, vou falar do lugar que eu conheço mais, ela se propõe, ela quase que não estuda o teu entorno. As favelas que cercam a nossa universidade não são objeto de reflexão para a engenharia, e sim o petróleo, as questões energéticas, as grandes questões nacionais. E aí tem uma questão, aí tem uma tensão que me falta fôlego para chegar adiante. Mas eu acho que é mais complexo do que isso, porque se a gente pensar uma questão local, as várias questões locais que aqui se colocam, também se colocam em outros lugares e conformam uma questão nacional. É preciso que a gente pense qual é o projeto de país que a gente quer também. Não basta a gente ficar no localismo. Não é suficiente. Como é que vale se insere no projeto de país de hoje? Como é que a gente entende essa articulação? Aí eu acho que é uma beleza do nome do evento de novo. Como é que a gente faz essa troca, esse entendimento? E aí, só para dizer, a questão de especificidade local me chama a atenção para um outro conceito, né? Que é essencial, vamos dizer assim, não é essencial, mas
que é muito comum na reflexão da universidade, que é a questão da universalidade. A universidade deve produzir conhecimentos universais, né? Que pertencem a todas as localidades, culturas, regiões. Então, tem uma fala da Álvaro Vieira Pinto, de novo, vou me remeter a ele de novo, porque acho que é muito atual, vai dizer assim: universal, né, é aquilo que é dito por alguém, de uma classe, de um lugar, em relação ao todo. Para eu poder pensar universal, é preciso entender onde eu estou, quem eu sou, para eu poder dizer o que é o todo. Para poder citar outras fases mais interessantes em relação ao universal, tipo, Viveiros de Carlos vai dizer que o universal é o particular do poder, né? O que é universal é o que é particular, o que está no poder se torna universal. Aí joga o debate lá em cima. Estou polemizando porque em relação às especificidades locais. Eu não tenho uma resposta aqui para dizer será que as especificidades locais vão ser consideradas na criação desses cursos? Eu quero que a gente polemize alguns conceitos que são fundamentais para a gente entender essa tensão dentro da universidade entre o que é nacional e o que é local. Bom, esses pontos acho que já foram falados. Aí quero pegar um ponto que me chama a atenção de novo. Para que a gente possa, para que as especificidades locais possam ser consideradas, eu vou recordar uma questão aí de novo da SIC, que me permitiu entender, foi a questão da reforma de Córdoba como um papel importante para a gente entender as universidades latino-americanas. As universidades latino-americanas, o Darcy Ribeiro tem uma questão central para elas, que é o seguinte: elas têm uma característica particular que as diferencia em relação ao mundo, que é o fato do co-governo entre estudantes e professores, que é o fato dessa participação dos professores, dos alunos, ter um papel fundamental. Então, esse co-governo é uma característica. Vou parar aqui para discutir a reforma de Córdoba, se quiser pode procurar. Ele vai dizer, então, esse é um papel fundamental, o papel dos alunos. Eu acho que a mesa de abertura reforçou muito isso, né? Esse nosso encontro de hoje, essa nossa possibilidade da gente estar hoje aqui pensando qual é o projeto de sociedade, qual é o projeto de local que é para essa região, é porque tem essa especificidade local considerada e colocada por os alunos, que pautam as questões também da universidade. Isso foi de propósito. Bom, aí eu quero pegar alguns casos que seriam interessantes, mas eu vou falar mais do caso de Macaé e vou tocar isso a seguir, tá? Até porque senão eu vou perder meu ponto. Quando vou falar da especificidade da engenharia, que eu acho que a contribuição que eu posso dar melhor, eu acho que eu vou pegar um pouco desse caso do Macaé para vocês entenderem. Então, de que maneira a interiorização garante que os futuros profissionais fiquem e modifiquem suas regiões? Então, já disse que eu acho que, primeiro, a presença da universidade é ótima para a gente manter as coisas como estão, que as forças que atuam nela tendem a levar ela para uma modernização reflexa, tendem a levar ela para essa atualização histórica da nossa condução, e que é preciso que a gente intencionalize onde a gente quer ir, defina metas muito claras para que a gente possa sair desse freio. Tá? Bom, e já polemizei que eu acho que para a gente entender como a universidade vai modificar essa região, eu acho que a questão central que tem que se colocar é quem são os alunos que entram nessa universidade. Por que eu tive direito a entrar na universidade e o jovem que é vizinho da UFRJ na Maré não teve o mesmo direito que eu? E aí, Álvaro Vieira Pinto, de novo, eu gostei muito dessa reflexão, ele vai dizer assim, olha, esses alunos, eles são expulsos da universidade. São forças positivas que atuam sobre eles. Não são dados direito a eles, que é muito comum, mas ele não teve o direito, ele na verdade não teve a competência, ele não passou na prova do vestibular, mas ele não passou na prova do vestibular, primeiro que o vestibular já é um fator positivo colocado, eu coloco uma barreira justamente para que ele não entre. São forças positivas que expulsam entre os alunos dessa universidade. Então, é preciso a gente pensar, para que a gente garanta a modificação dessas regiões, quem são os alunos que a gente escolheu cursar nesse curso. E agora, para entender a especificidade da engenharia, eu queria pegar o caso de Macaé. O que tem em Macaé hoje, para vocês entenderem? Né? Macaé hoje, ela tem a cadeia produtiva do petróleo. Macaé hoje acho que é o quarto maior PIB do
do país. Né? Até a década de 70 era uma região de pescadores, né? Que viveu alguns ciclos econômicos tradicionais, né? Na nossa interpretação da história do país, com a cana-de-açúcar, o café. Mas era uma região de pescadores, uma região com uma cultura muito rica, né? Com esses pescadores, com a forma deles entenderem o mundo. E antes da presença desses pescadores, era uma região dos índios Goitacazes, que assim como foi feito o relato do Leonel, os índios Goitacazes, que Goitacazes é o nome dos brancos, deram para eles também, se não me engano, é com G, não tenho certeza. Esses Goitacazes foram dizimados, a ponto, e esse relato me impressiona muito, quando os portugueses levam roupas de pessoas infectadas por varíola e espalham pelas aldeias para contaminar todos eles e dizimar a população de Goitacazes. Mas hoje, Macaé é feito da cadeia produtiva do petróleo, de empresas transnacionais que se instalam lá de passagem, que ganham no projeto da Petrobras, ou de empresas transnacionais que se colocam lá para viver dentro dessa cadeia produtiva do petróleo. O projeto de desenvolvimento que Macaé organizou, muito tardiamente, foi colocar essas empresas, estimular elas, né? Vamos atrair essas empresas para a região. Hoje a gente tem o Eike Batista dizendo que vai fazer um porto no Açu, que é em São João da Barra, dizendo que vai ter uma siderúrgica japonesa, e por aí vai, chinesa, né? Por aí, tudo. Então, se a gente olhar a região litoral do Rio de Janeiro, na verdade, a gente tem alguns casos emblemáticos desse projeto de desenvolvimento que está colocado. É a construção da CSA em Sepetiba, caso criminoso de uma grande siderúrgica lá, recente, a ThyssenKrupp, a maioria. Então, tem alguns casos que mostram qual é a proposta de desenvolvimento. Como a universidade se dialoga com essa história? Claramente, a UFRJ aqui no campus em Macaé, a engenharia está planejando ir para lá, para quê? Para formar mão de obra para esse projeto de desenvolvimento. Na verdade, Macaé, da década de 70 para cá, o que apresentou foi, hoje, um quadro social que a gente tem os mesmos problemas que as grandes favelas do Rio de Janeiro têm. A gente tem em Macaé uma cidade com 200 mil habitantes. Com a mesma característica que eu dei aula no ensino público lá, de 5ª e 8ª série, os meus jovens alunos me relatavam casos de um cara que jogou futebol com a cabeça do outro que ele matou em sala de aula. Um negócio, é uma coisa muito triste, muito. É um quadro que vive esse propósito de desenvolvimento que precisa de Macaé, a região pobre, de pescadores. Vamos levar o desenvolvimento para eles, vamos trazer a indústria do petróleo para a região. E o que a gente vive lá hoje é um quadro social, eu diria, dramático. Vai lá. A gente podia seguir o debate na direção de a gente vai produzir um conhecimento sobre logística de portos, estão sendo pioneirados de portos nessa região, sobre como o setor metal mecânico pode melhorar ter produtividade nessa região, como o transporte de cargas pesadas, porque é o que vai acontecer com a FRJ Macaé, do ponto de vista da engenharia. No entanto, eu quero polemizar com vocês um caso, que eu já estou falando assim, a gente se maravilha com essa tecnologia que se coloca. A gente, esse maravilhar-se com essa tecnologia, essa coisa, a logística dos portos, o Eike Batista está fazendo um duto, que o minério de ferro vem por dentro do duto, olha que coisa fantástica. Como se a produção de tecnologia que existia antes, historicamente, na região, não fosse digna de se maravilhar com ela. De novo, só porque eu falei tanto dele, né? Está aqui o Walter Vera Pinto. Você vê a carinha dele, está ótima. Ele vai dizer uma coisa que é fantástica, assim, toda a era é tecnológica. A gente não vive uma era tecnológica maravilhosa hoje, com esses portos, esse minério. Toda a era é tecnológica. Toda a era. Tem essa tecnologia já tem um pouco de história. Aceitar como essa era tecnológica como maravilha, é aceitar a maravilha, como maravilha as criações vindas do centro. Só tem maravilha naquilo que a gente exporta de fora. Não tem maravilha que a gente constrói, a gente quer.
É não se entender com capacidade de desenvolver tecnologia. Isso é grave na nossa engenharia. A gente ainda tem casos de exploração do petróleo, a Petrobras, a tecnologia dela, de exploração de águas profundas, a tecnologia nacional, mas a gente, em geral, Macaé, você aqui na região, a gente não se entende com a capacidade de produzir tecnologia. E por isso, a gente se torna consumidor. Né? Coisa triste, a gente só consome tecnologia. A gente não produz nada, a gente não realiza essas coisas. Volta, Manzinha, por favor. E os nossos outros momentos históricos também foram tecnológicos, produziram maravilhas. Que maravilhas são essas? É fundamental a gente estudar a história dessa região. Toca aí pra frente. Já falei um pouquinho.